I'm always at the door. I'm never on my own. I'm always on the floor. I need another verse. Esse documento aqui, quando a gente faz esse documento, é porque a gente tinha uma intuição que um dia, se alguém perguntasse como tinha nascido tudo aquilo, nós tínhamos registrado. E por incrível que pareça, está registrado aqui. I'm always at the first. I'm always at my first. Vamos lá, somos o reflexo da atual situação, porém sofremos de subordinação mental. Não queremos nos prender a nenhuma convenção. Liberdade. Somos inábeis para o acadêmico, para o tradicional. Não vamos copiar o real, vamos criar. Exatamente isso. O que mais me excitava nisso era essa dicotomia entre o indivíduo achar que o inabilismo era quem não tinha competência, quando era exatamente ao contrário. Quem venceu? A primeira manifestação da doença aconteceu comigo, eu tinha mais ou menos uns 7 ou 8 anos. Fui premiado na escola, eu acho que tinha sido um desenho que eu fiz do Duque de Caxias. Fiz o desenho do Duque de Caxias, aí fui garotinho pequenininho lá. E quando eu chego lá, eu tenho a primeira diarreia. E foi muito traumático para mim, porque eu me evacuei toda, aquela coisa toda. E em 1985, a Universidade Federal do Rio de Janeiro fechou o diagnóstico. Sr. Spencer, o senhor é portador da doença de Crohn, em que o teu sistema imunológico ele agride todo o teu aparelho digestivo, da boca ao ânus. As pessoas sabiam porque eu sempre falei, eu sempre tornei público. Eu nunca tive vergonha de me comportar como um sabiá. Nunca tive vergonha. Eu não tenho que ter vergonha, isso é da natureza, isso é do homem. Isso não dá em poste. Bom, doente de Crohn, começando uma vida nova, o que fazer? Spencer Herbert. Biografia do pensador inglês. Transcrição da página 1429 do Dicionário Enciclopédico Brasileiro. O princípio fundamental da obra de Spencer é o evolucionismo, vagamente generalizado para que todos os conhecimentos humanos se adaptassem a um denominador comum. O próprio autor considerava a teoria evolucionista como mera hipótese. Era tão difícil para mim, quando eu ganhei a condição de ostomizado, de fazer a minha higiene num banheiro convencional. E eu sentia muita dificuldade. Eu falei assim, mas quem falou que eu preciso ir ao vaso sanitário? O que impede do vaso sanitário chegar à minha condição? Foi pensando nisso que eu, se não me falha a memória, em 2004 para 2005, comecei a desenvolver essa ideia de tirar o vaso do chão. Eu tinha que tirar o vaso do chão para que ele pudesse chegar na altura da minha bolsa coletora, que fica aqui no abdômen, fica na altura do abdômen.
Aí eu fui suspendi o vaso com aquela pequena coluna que você está vendo ali. Como não podia ser um vaso muito grande, que ficaria alguma coisa assim desproporcional, o que que eu fiz? Eu peguei e usei um vaso de criança. Então eu descarrego a minha bolsa coletora aqui, com esse lavadorzinho eu faço toda a higiene da bolsa, uso o meu papelzinho higiênico, faço a minha higiene toda, uso o meu álcool e estou completamente pronto para um novo dia. Eu era inabilista intelectualmente falando. Hoje eu sou inabilista intelectualmente falando e também sou inabilista fisicamente falando. Porque hoje, por uma exigência da natureza, por um acidente de percurso, eu não tenho as mesmas condições físicas dos demais. Mas eu sou igual aos demais. Eu não deixei de pensar, eu não deixei de sonhar, não deixei de amar, não deixei de ser um inabilista. Não deixei! Quando eu soube que eu ia ter uma filha, eu sabia que aquela garota, aquela criança que chegava, era uma vida que estava sendo colocada dentro da minha casa e ela significaria para mim uma mudança de rumo. Eu comecei a pintar a minha casa. Eu fiz uma casa de boneca. A minha casa toda se transformou numa casa de boneca. Eu pintei a janelinha tudo de verdinho escuro em volta, de verdinho clarinho nas venezianas. Tudo era uma casinha de boneca. O que o Spencer de 1995 diria o Spencer de hoje? Eu diria o seguinte: tenha fé. Tenha muita fé. Não perca a esperança. A esperança estará sempre contigo. Sempre. Do teu lado. Sentadinha. Quietinha. Zelando por você. Porque isso também é um outro presente, entendeu? Então o que o Spencer diria é o seguinte: acredita na vida, cara. Acredita na vida. Você vai conseguir. I'm always at my first. I'm always on the road. You're always on the world.